TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3 e também canal 31.1. Está de volta aqui comigo hoje meu companheiro, consultor político desse programa, Luiz Cláudio Barbosa, para a gente poder discutir os últimos acontecimentos no país, e foram gravíssimos, né? Pra você ter ideia, se aproxima de forma rápida a prisão do ex-presidente Lula, e o presidente Michel Temer teve seu sigilo bancário quebrado. Nós estamos falando de um presidente e de um ex-presidente. Quer dizer, as nossas crises, né, políticas institucionais não arredam o pé. E isso no ano de eleição. Você imagina o tamanho da confusão que é isso, a bomba que é isso, né? Para que esses fatos aconteçam num ano de eleição. No ano em que nós temos eleição e Copa do Mundo, né? O Brasil, que é o país de futebol, logo depois de ganhar ou perder a Copa, dois meses depois nós teremos a eleição. Vai ser um ano rápido, tudo prova que vai ser muito rápido, curto, e a eleição está aí, a discussão está no mundo, inclusive já estão lançando candidatura. Nós vamos falar aqui da candidatura do presidenciável Ciro Gomes, foi lançada essa semana, né? É importante a gente lembrar isso aqui. As janelas, né? O pré-lançamento da candidatura de Ciro Gomes, a nível nacional, no PDT, e a janela partidária que abriu agora, né, desde o dia 7 e vai até o dia 7 de abril. Então é muita coisa que a gente vai falar. Vou começar logo pela questão do presidente Lula. Luiz, de volta aqui, depois de 2 semanas que você não participou, que eu estava com convidado. Na semana passada teve aqui o deputado Walter Cavalcante, um abraço. Na semana atrasada, meu amigo deputado Marueli também. E eu queria lhe começar logo falando sobre esse fato. É um fato que norteou a pauta da semana toda, essa semana que passou, em relação à liberdade que o tribunal, né, da 4ª região lá do Rio Grande do Sul terá para decretar ou não a prisão imediata do presidente Lula, já que ele tentou um habeas corpus preventivo no Superior Tribunal de no STJ e foi negado por 5-0. Na 5ª turma. O que é que está acontecendo? A condenação é tão clara, é tão nítida, tão transparente, que não merece nenhum voto contra a prisão? Eu acho que um primeiro ponto que a gente tem que colocar: Lula é réu condenado. Inclusive é bom você colocar isso, sabe por quê? Porque lá a discussão não tinha nada a ver com a pena, se ele era inocente ou não. A discussão que foi colocada lá, o Luiz agora tocou no ponto fundamental. A discussão lá não era condenação, a discussão é se caberia ou não prisão em segunda instância, né? Se o STJ deveria ou não discordar ou tomar uma decisão que contrariasse a decisão do Supremo. Exatamente. Que entendeu. A prisão já entendeu que na segunda instância em diante já pode. Não há mais um atentado, né? Ou um atentado à nossa a um princípio constitucional, que é o princípio deu um branco aqui agora. Da defesa. Não, é o princípio da presunção de inocência, né? Então a questão era essa, era que o Supremo deixou claro que a prisão em segunda instância não restringe um princípio constitucional, que é a presunção da inocência. É isso, né, Luiz? O mais interessante de tudo isso é que demonstra-se que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a criar uma peça fantasiosa. Qual? Que todo o sistema jurídico brasileiro se juntou para prejudicá-lo. Como se a turma de Curitiba se tivesse feito uma conspiração para tirar ele da eleição. Não, mas ainda é mais Curitiba. A turma de Porto Alegre tinha também comprado. Agora em Brasília. Em Brasília.
Quer dizer, É como se a combinação na justiça brasileira fosse feita de uma forma geral. Todos os juízes, todos os embargadores, todos os tribunais, todos eles querem destruir o Lula. Todos eles querem uma conspiração contra o Lula. Todos eles querem que ele não seja candidato, né? Inclusive tem uma fala dele aqui, eu já vou falar sobre isso, que ele está dizendo que ele é um preso político enquanto não provar. Eu não sei o que é que... Qual é a essa peça publicitária que o Partido dos Trabalhadores está tentando criar de um Lula perseguido, injustiçado, que não poderá ser candidato para ajudar os pobres porque se juntou à elite empresarial. Interessante, ele não lembra que foi essa elite empresarial que o financiou, né? Não, ele também financiou a mesma. Não, ele não está lembrando e foi essa elite empresarial que o colocou na situação que ele está. Não, e que ele financiou com dinheiro público. Eles estão, todos eles condenados, cara, junto com ele, né? Nós estamos falando de quem? Quem está preso? Marcelo Odebrecht está preso. O grupo o Léo Pinheiro está preso. Tá tudo preso. Quem não está preso está com tesouro, com tornozeleira eletrônica. Quem não foi preso está sendo preso. Eike Batista foi não, preso. Não para, as prisões não param. Inclusive, essa semana foram feitas outras prisões. Quer dizer... Esse mantra, essa tentativa de criar, até dentro do seio da sociedade, uma divisão, não está acontecendo. Mas está indo além, Luiz. É ver como está indo além? Quando houve agora... Por exemplo, teve uma pessoa agora que não foi presa por conta daquela discussão em relação... Pelo menos ele não foi conduzido coercitivamente por conta daquela proibição da condução coercitiva. Aí, como ele não foi produzido coercitivamente, o Ministério Público pediu a prisão. Aí a prisão, acharam demais, não deram a prisão, que é o Jacques Wagner. Exatamente. Vamos só explicar aqui. Jacques Wagner foi por 2 vezes governador da Bahia, elegeu seu sucessor, foi ministro de Lula e foi ministro de Dilma Rousseff. De Dilma ele foi chefe de gabinete, né? Tal. Quando houve a Operação Cartão Vermelho, que falava do superfaturamento do estado da Fonte Nova, na qual mais de R$500 bilhão a mais da obra original, e da qual foi comprovado que 82 milhões foram diretamente para o grupo do governador, na época, Jacques Wagner, para sua campanha. O que aconteceu? Houve a batida da Polícia Federal, tanto no seu escritório, como na sua casa e outros locais, mas não foi dado o direito de prisão a ele, né? O próprio Ministério Público... Foi feita busca e apreensão, mas não o Ministério Público não autorizou. Onde é que eu estou querendo chegar? A gente já falou muito sobre isso, mas é bom repetir, porque a gente está num ano de eleição e merece ser esclarecido. E como a televisão está muito tendenciosa, o rádio está muito tendencioso, graças a Deus você tem um programa numa televisão pública como a nossa, que nós temos obrigação só de falar o que é claro, o que é verdadeiro. E a gente não está fazendo nada demais aqui, não. É nossa obrigação pura fazer isso aqui, tá certo? Graças a Deus esse programa está há quase 7 anos no ar. Ele não teve e não tem e não terá, com certeza, enquanto a coordenação desse programa for minha, ele não teve, não terá, não tem, não terá, com certeza, nenhum viés político partidário. É por isso que você vê elogiando pessoas do mesmo partido que eu estou criticando, né? Um exemplo claro do que eu estou querendo falar. Por que eu estou querendo dizer isso? Por causa de uma frase que eu vi, que é mais uma invenção. Como é que o Luiz Cláudio falou que era? Que eles queriam fazer o quê, Luiz? Criaram um mantra, uma peça publicitária. Uma peça publicitária. Essa peça publicitária está indo longe demais. Agora disseram o seguinte, que o Jacques Wagner foi feita a operação contra o Jacques Wagner porque o Lula disse que se ele fosse candidato, o candidato é Jacques Wagner. Aí, pessoas, vocês estão passando o limite. Eu vou dar uma sugestão para esses dirigentes do PT que estão querendo, eles estão brincando com a inteligência da gente. Por exemplo, você dizer que pode haver alguma pretensão, que a justiça pode errar, que um voto pode ser diferente, mas todas as decisões que estão saindo aí são todas decisões unânimes. É como o Luiz tem. Está dizendo aí, combinar é possível, mas combinar com o mundo todinho, aí é complicado. Aí, Luiz, agora é o seguinte, até o número 2, que poderia ser candidato, ele foi perseguido. Eu vou dar sugestão, aí o Luiz entra, depois da minha sugestão. Por que vocês não lançam o Paulo Paim, para ver se a Polícia Federal vai na casa do Paulo Paim? Ou melhor, que é do PT. Por que vocês não lançam o Camilo Santana, para ver se vai alguém da Polícia Federal atrás da casa do Camilo Santana? Não vai, meu irmão. Nem do Camilo Santana, nem do Paulo Paim, porque não existe nada contra eles. O problema é que vocês lançam candidatos
que tem problema sério com a justiça e já está sendo investigada há um bom tempo, né, Luiz? Esse é o grande problema. Deixa eu só falar. Você tem uma ideia? Durante essa semana foi feita uma pesquisa pelo Conselho Nacional de Transporte, junto com o Instituto de Pesquisa MDA. E fizeram uma amostragem com mais de 2.000 pessoas no Brasil. Você tem uma ideia? 52% dos entrevistados acreditam que o presidente Lula deveria ser condenado pelo julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E o percentual de pessoas que acreditam que o presidente não disputará a eleição em 2018 é semelhante, 52,5%. Já para 43% dos entrevistados, Lula não deveria poder disputá-la. Você nota que uma grande parte da população, a informação já está avançando. Desde o dia 24 de janeiro para cá, uma parte sensível da opinião pública já sabe, Carlos Frederico, que o Lula dificilmente será candidato. Dentro do Partido dos Trabalhadores já há vozes dissonantes, dizendo: nós temos que acabar com essa peça publicitária fantasiosa. Ele não poderá ser candidato. Há uma grande chance de março, abril, ele ser preso. E o que acontece? Literalmente, Lula preso, o choque de realidade vem. Até entre as pessoas mais humildes, tá entendendo? Que votam nele muito mais pelo saudosismo do período da qual ele foi presidente e elas foram beneficiadas, do que simplesmente em função de qualquer outra coisa. Agora, Luiz, tem uma coisa que deve ser levada em consideração aí nesse processo. A arquitetura disso e a engenharia dessa política é muito errada. Porque vamos falar de política agora eleitoral. Se eu mantenho a candidatura do Lula e não lanço candidatura, um candidato, para se fazer um candidato novo, ele teria que ter um tempo, né? Sem dúvida, concordo com você. Então, eles estão perdendo esse tempo precioso para outro nome, a não ser que vão apoiar um nome e já conhecido. Por exemplo, se o nome Haddad é conhecido de São Paulo. Chegar aqui no Nordeste com Haddad, sabe nem que diabo é Haddad, sabe nem se é uma pessoa. Com esse nome, ninguém sabe nem se é uma pessoa aqui. Jacques Wagner já foi Jacques Wagner já é carta fora do baralho. E repito, por que o Jacques Wagner foi queimado? Porque ele era ele era um capucho de algodão com gasolina, meu irmão. Você lança um capucho de algodão com gasolina e não quer que ele seja queimado, né? É de lascar. Então, o que precisa que o PT tenha, é como o Luiz colocou claramente, é voltar à sua realidade, enfrentar os fatos, lembrar do que o PT fez de bom pelo país, fazer uma asepsia no partido, retirar as pessoas de bem, valorizar as pessoas manter as pessoas de bem. Não, retirar as pessoas de bem do meio. Desculpa. Né, dessa cesta podre, para não ficar podre junto, a laranja podre está lá. Valorizar as pessoas de bem do partido, que não são valorizadas. Qual a influência que um governador que tem um sucesso como Camilo Santana tem no PT Nacional, Luiz? Nenhum. Diga aí qual a influência. Diga aí. Nenhum. Zero. Olha aqui pro meu. Zero. A influência é zero. O governador Camilo Santana, apesar de ser o único governador do partido, ele não tem influência nenhuma política sobre o que está acontecendo a nível nacional. Ele apenas segue e diz que votaria no Lula porque segue é um governador partidário, o partido dele. Ele tem que seguir partidariamente o que o partido definir. Diga de passagem, ele tem demonstrado uma fidelidade ao Partido dos Trabalhadores, que até nós discutindo, eu, Carlos Frederico, não esperava que ele fosse tão longe. Mas ele está certo. Está certo, né, Luiz? Está certo. Ele foi eleito pelo PT, então ele está certo. Ele está correto. Agora, o que eu estou querendo colocar é que figuras como ele e como Paulo Paim, que para mim são os dois exponenciais do partido, homens de bem, provada de forma muito forte, comprovada nesse momento. Por que nesse momento? Porque, Luiz, na história do Brasil não tem nenhum momento... Quem era podre apareceu, macho. Exatamente. Ou está aparecendo. Não tem podridão, não. O governador Camilo Santana, no meio dessa confusão, teve 3 anos de mandato. Essas últimas 2 semanas, houve um conflito verbal entre o presidenciável Ciro Gomes com membros do Partido dos Trabalhadores. A nível nacional. A nível nacional, primeiro ponto. Ciro disse, cansei,
Não vou mais esperar o apoio do Partido dos Trabalhadores. Segundo ponto, Ciro deixa bem claro, não há perseguição política contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é que ele cansou, Luiz, ele identificou tardiamente que jamais teria esse apoio. Né? Entendeu? Sem dúvida. Ele pode até, como você colocou já uma vez aqui no análise anterior que a gente fez outra vez anteriormente, ele pode até receber... Apoio do eleitor Não, lulista. é todo. O apoio do eleitor do Lula por uma questão... Aqui no Ceará, exemplo bem claro no Ceará. O Lula lidera, o Ciro é o segundo, o Bolsonaro é o terceiro, eles ficam disputando ali o segundo e o terceiro. Se o Lula sair do meio, o Ciro vai lá para cima, o Bolsonaro vai para segundo, o Ciro vai lá para cima aqui no Ceará, sem nem a sombra de dúvida. Porque a questão da cearensidade, do orgulho de ter um presidente cearense, ainda Fala mais alto. Não está aflorando ainda não. Ela vai aflorar depois que o Lula sair. Ela chega um momento que ela aflora, concordo Ela vai com você. aflorar. Então, é um fato o que eu estou querendo dizer. É um fato. Agora, o que é preciso é que o PT tenha juízo e entenda que com o Lula não dá. Não dá, porque mesmo que o Lula não seja preso, ele teria que fazer o quê? Para que você possa entender como está errado. Como o PT está errado a nível nacional. Tem pessoas ligadas a mim, né, que estão aí no governo e discordam do que eu estou dizendo, acha que está errado. Né? Pai, tu não está... Pai, a avaliação que eu estou fazendo aqui é uma avaliação de um cidadão que está me escutando, é mesmo que eu estou fazendo. É correto um partido pegar um candidato condenado à prisão, 12 anos, o Lula está condenado há 12 anos. Ele foi condenado a 9 anos na primeira instância e na segunda instância passou para 12 anos e 6 meses. É, Luiz, para ser bem exato? Exatamente, Pronto. em um mês. Foi 9 anos, passou 12 anos. O Lula é condenado. Então você pega um candidato a presidente de um país condenado pela justiça. Por quê? Porque ele teve uma raiva, tem até uma expressão usada no direito, um momento súbito aí de raiva, e teve uma cólera e matou alguém que ofendeu a sua esposa ou um filho seu. Não. Ele foi condenado por lavar dinheiro, por corrupção, meu irmão. E ele quer ser candidato, ele quer ser o quê? Presidente de um país condenado por lavagem. Aí o partido pega essa pessoa e lança ela candidato a presidente para que ele concorra até o dia da eleição como? Sob júdice. Sob júdice. Ou seja, ele vai concorrer até o dia da eleição com um nome fora do processo e no final os votos tendo que ser contados na marra para uma decisão final. O que é que pode acontecer, Luiz? Pode acontecer desse cara ser eleito. Vamos ter Aí, uma crise institucional. Se for eleito, coloca o Brasil na crise institucional, que pode, na hora de tomar posse, o cara só passar a Constituição. Só pegar a Constituição. Ou a decisão final, que vai ser no Supremo, diz, olha, pela nossa Constituição, ele não poderia ter sido eleito, mesmo ter sido votado, não foi eleito, não vai tomar posse. E aí o Brasil, leva o Brasil a uma crise aí sem precedente na história desse país. É o que o PT quer para o Brasil? Eu estou colocando aí a questão da responsabilidade de um partido que foi decisivo na redemocratização desse país. Então se coloca a figura de um homem acima da figura de 200 milhões de habitantes. Só aí não precisa dizer mais nada. Dá para vocês pararem e pensar que o PT tem outros nomes e deveria estar trabalhando esses nomes, tá certo? Eu vou para um rápido intervalo, volto já, o meu amigo Luiz Cláudio, já falando de outro presidente. E aí é muito bom, agora no outro bloco, eu vou mostrar que não é o ex-presidente que está sendo perseguido. Não tem um conluio a favor contra o ex-presidente, não. Porque se tiver, vai ter um conluio contra o presidente. Porque o presidente mal tomou a decisão que melhorou até a aprovação dele, já quebraram o sigilo bancário de um presidente da República. Foi que um homem sozinho do Supremo Tribunal Federal fez. O Supremo Tribunal Federal é um poder, pois uma criatura sozinha, de forma monocrática, quebrou o sigilo do chefe do Poder Executivo de um país inteiro. Eu falo já sobre isso depois do nosso intervalo. Sai daí não.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta agora com o programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3 e 31.1. De volta aqui com meu amigo Luiz Cláudio. Luiz, o PT achando ruim e o Lula pode ser preso e não estão dando, e o presidente da República Literalmente sentado na cadeira, quebraram o sigilo dele, desmoralizaram o presidente. E se aparecer coisa nesse extrato que não era para aparecer, como é que vai justificar, Luiz? Mais uma vez, indiscutivelmente, o papel da Raquel Dodge foi importante, né? Mas ela surpreendeu. Mas não foi nem a questão da Raquel Dodge, não. Essa quebra de sigilo não tem a ver com ela, não. Ela surpreendeu, como o Luiz está falando aqui, em relação a outro processo que... o efeito cascata. O ex-procurador, o Janot, tinha deixado o presidente fora e ela incluiu. Exatamente. Mas esse agora, Luiz, esse que foi a quebra de sigilo, o pedido não foi do Ministério Público que é sigilo. O pedido foi de um delegado. Exatamente. Delegado da Polícia Federal, para ver como... eu estou dizendo isso para ver se as pessoas que estão querendo culpar a justiça, parem com isso. Olha, você imagina o tamanho do que eu estou falando aqui. Um delegado da Polícia Federal, ele pediu a um ministro do Supremo Tribunal Federal para quebrar o sigilo do presidente. E foi que o ministro fez? Num tempo normal, o que era que poderia ser feito? O juiz poderia ter pedido para que o Ministério Público se pronunciasse. Ele não pediu sobre a quebra de sigilo. O juiz poderia ter dito que não ia tomar essa decisão só. Ou seja, ele ia levar a decisão para o colegiado do Supremo. Ele não fez. Ele quebrou o sigilo com o pedido de um delegado. Se fosse isso feito com o presidente Lula, imediatamente eu ia dizer que era alguma perseguição, era alguma coisa desse jeito. Então, eu estou mostrando só que o acatado pelo Barroso. Só que o Lula é um ex-presidente. E nós estamos falando do presidente em exercício no poder. Legitimado pelo Congresso Nacional, que deu posse a ele com o impeachment da Dilma, da presidente que foi eleita junto com ele na vice. Então, tudo normal, constitucional, do jeito que manda o figurino desse país, e um delegado com um ministro, de forma monocrática, quebrou o sigilo do presidente da República. E aí, Luiz, não dá... Eu estava lendo aqui, você tem razão. Eu pensei que o pedido tinha passado pelo delegado, que o trâmite correto era passar pelo delegado, pela Raquel Dodge e ser julgado, no caso específico, aí caiu no Barroso. Mas o Barroso já pegou direto do delegado. O pedido veio do delegado e ele quebrou o sigilo do presidente sozinho. Delegado. E o pior de tudo... Não, mas a Secretaria de Governo do Governo Federal está questionando que era para ter passado pelo delegado. Eu nem sabia disso. Eu fiz aqui, eu nem sabia. Você leu aí agora, né? Está aqui. Eu não sabia dessa história aí, não. O ministro eu fiz o meu entendimento do que eu acho que seja normal. Se eu fosse o senhor Barroso, eu tinha dito, olha, oficie e tal para a Procuradoria. Mande, eu quero saber o que o Ministério Público acha disso.
Não, ele pegou do delegado direto para ele. Exatamente, não, vou aqui. O ministro da Secretaria de Governo também questionou a decisão de Barroso não ter partido de um pedido da Procuradoria-Geral da República, que é o Raquel. correto, que é o correto. Então, teria sido uma decisão judicial tomada sem que houvesse pedido para tanto. No meu entender de advogado, trata-se de uma situação absurda. Nós entendemos que quem tomou essa decisão a tomou de forma abusiva e desnecessária, haja vista a fragilidade do inquérito que não possui base fática. Quer dizer, isso é a Secretaria-Geral do Governo fazendo a defesa. Mas o tempo é senhor da razão, Luiz. E essa discussão, não tem ninguém fazendo isso. Você pode ligar a televisão, porque você ligar agora. Globo News, Record News, Band News, tudo que news que tiver por aí, você pode ligar. Não tem ninguém discutindo isso. A discussão está sendo feita entre eu e o Luiz aqui. Porque eu vi isso, Luiz, e achei um absurdo. E essa discussão que eu vou fazer agora só vai ter aqui. No sentido de quê? Que esse exemplo que está sendo dado aqui por mim pelo Luiz sirva para que as pessoas que estão lá dizendo que o Lula está sendo perseguido, acabou, cara. Não, mas é o que eu estou... Acabou. Se tem perseguição ao Lula, imagina o Michel Temer. Porque o Lula é ex-presidente, e nesse país, rei posto... Rei morto. Rei morto. Sempre foi assim, sempre vai ser. Eu estava uma vez aqui num restaurante com um amigo meu, e eu vi aqui um ex-presidente dessa casa aqui. E eu me lembro, na época ele era presidente, ele não conseguia andar sem um rabo de umas 20 pessoas atrás. E nesse dia, ele estava sozinho, isolado no canto, em pé, um homem já de idade, em pé, ninguém nem olhava. E ele me relatou isso. As mesmas pessoas que estavam lá e faziam de conta que ele era invisível, eram os mesmos que estavam lá atrás do presidente atual, que não conseguia nem dar o passo, o presidente de uma Câmara. Né? Você imagine o presidente de um poder, né? O presidente de um país. Então, mas é assim esse país. Esse país aqui é assim. Rei posto, rei morto. Estão fazendo isso com o rei no poder, né? Se eu vou falar a palavra rei, estão fazendo isso com o presidente no pleno exercício do poder, com ainda aproximadamente 9 meses de mandato, né? E com direito à reeleição. Né? Estão fazendo isso. Então, as pessoas do PT que acham que tem alguém sendo perseguido, tira de tempo. Vocês podem até daí criar outra discussão, que nós estamos, né, Luiz, no estado policialesco, que a justiça está já gerando, você pode partir daí. Sem dizer que é só com Lula, mas dizer que a perseguição ao Lula, como o Luiz está a dizer, que está todo mundo combinado, aí é preciso combinar com muita gente, né, para que isso seja verdade. Olha, Frederico, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou, na última terça-feira, a abertura de investigação para apurar o vazamento de sua decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal do presidente Michel Temer e dos demais investigados no inquérito que trata do suposto favorecimento à empresa Rodrimar S.A., por meio da edição do chamado Decreto dos Portos, do ano passado, assinado pelo governo em maio do ano passado. Eu não duvido não, Luiz. Eu não duvido não. Olha, o envolvimento do Temer com... Em maio já estava a crise com os irmãos Batista. Tinha gente aqui que dizia assim, aqui no Ceará, fulano de tal manda em tal lugar. Por exemplo, aqui no Ceará tinha a história do deputado, que até ali do governo, líder da oposição hoje, do PT, o pessoal dizia que ele mandava no BNB, o Zé Guimarães. Zé Guimarães, me lembro assim. Pois todo mundo sabe que o senhor Temer manda no Porto de Santos. Não, Michel? Desde a época que era deputado federal. Há muitos anos. Então, a investigação procede, o processo está correto, está tudo certo. A única coisa que não está correta, e aí eu fico invocado Carlinhos, nisso, pode se colocar é quase a 30 desmoralização institucional. Quase 30 anos. Quase 30 anos, o Luiz está dizendo aqui. Quase 30 anos. O que é, Castilho, a desmoralização institucional? Meu irmão, o delegado pediu a um membro do Supremo para quebrar o sigilo de um presidente da República. E sem ouvir o Ministério Público. O Ministério Público passou direto. Eu acredito que a Raquel Dodge deve estar zangada, né? Porque foi até uma coisa maluca. Não, né? mas até interessante. Até eu estava falando com você no início desse bloco, dando os louros a Raquel Dodge, quando você me chamou a atenção que não, que o processo foi iniciado pelo o delegado que está tratando do inquérito, ele remeteu direto ao Supremo. E o Barroso, numa decisão unilateral... Unilateral decidiu... e, no meu entender, irresponsável. Por que irresponsável? Porque ela tem muito mais valor, se essa quebra de sigilo tinha muito mais valor, teria tido,
E ali ia acontecer mesmo, Luiz, porque os fatos são... Parece que os fatos são cabeludos. Ou né? dentro da própria turma ou no plenário, cara, né? Ou dentro de uma das turmas. Pronto. Ou pelo menos dentro da própria turma que ele faz parte, né? Porque lá no Supremo tem 2 turmas, né? Ele podia ter tomado, pelo menos o Luiz agora falou tudo, submeter primeiro a turma dele. A turma dele. Se não queria levar para o Supremo. Ou então um negócio dessa gravidade, não importa se o presidente é o Temer. Nós temos que entender que depois do meu aniversário... É uma crise institucional, né, Carlos? O meu aniversário é dia 7 de outubro, né? Então, no dia da eleição. Isso aqui é um azar, viu, Luiz? É um azar terrível. Nem beber a gente pode. Não, Maria, pelo amor de Deus. Pai, vou dizer. Lei seca. É triste isso aí. Depois do meu aniversário, que é dia 7 de outubro, mas só se alguém for ler primeiro turno, não. Lá depois de outubro, do mês do meu aniversário, nós teremos outro presidente. E essas coisas, o Brasil não pode continuar nesta instabilidade. Nós não podemos viver assim. Porque se assim continuar, serão colocados dentro de uma redoma para terminar de matar 13 milhões de brasileiros que estão desempregados. Alguém tem que parar para pensar o seguinte, olha, nós temos que fazer alguma coisa para que essas pessoas tenham direito de sobrevivência e exerçam a cidadania. Porque do jeito que está, Luiz, é crise sobre crise, crise sobre crise. E parece que não tem fim. Isso parece que não tem fim, né? E o presidente deu um tom essa semana, Luiz, e a passada em relação ao foco à segurança pública. Nesses 2 anos, ele está no poder, foi a primeira vez que eu elogiei. Elogiei por quê? Porque não existe saúde, não existe educação se você não tem vida. Se a nossa vida está em perigo, alguém tem que cuidar. Todos os presidentes anteriores a esse, todos eles relaxaram com a segurança pública, ou melhor, se omitiram, lavaram as mãos, deram um de Pilatos. Quando eles sabiam que tráfico de droga, como o governador Camilo Santana diz, tráfico de droga, me ajuda, Luiz, fronteiras, crime organizado, não é o Estado que combate isso, não. Constitucionalmente é dever do governo federal. Tanto a fronteira, nossa fronteira com nossos fronteira irmãos, como a molhada. Aqui é o mar. Que eu digo a molhada. E tem um detalhe, boa parte das drogas entra pelos aeroportos. Tudo. O Brasil... E quem é que cuida dos aeroportos? O Brasil simplesmente, ele faz fronteira com os 3 maiores produtores de cocaína do mundo. E aí? Né? É fechar os olhos para isso? Então, o que eu estou querendo dizer, e é importante a gente dizer, é que as instituições nesse Brasil, nesse país, precisam ser respeitadas, em primeiro ponto. Em que um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal deve dizer, rapaz, eu não vou tomar essa decisão só. Afinal de contas, eu vou quebrar o sigilo bancário de um presidente da República, não importa qual seja. Ele é presidente da República. Nem o Temer, que é desmoralizado, uma pessoa foi chamado maior bandido do país, né? Foi chamado 2 vezes, um pelo Joás Batista, um bandido, e outro pelo próprio Ciro. Ciro chamou na época que ele... Chefe de gangue. Chefe de gangue. Pois é, então, uma pessoa desmoralizada, mas mesmo assim ele é o presidente da República, em exercício. E como presidente, eu acho que o seu ministro do Supremo devia ter pensado nisso antes de quebrar o sigilo dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem gente dizendo, vem a teoria da conspiração de novo, né? Tem gente dizendo, Luiz, aí eu quero a tua opinião, que é um movimento político, porque ele voltou a se recuperar nas pesquisas com essas ações que ele tomou na segurança pública. O Carlos Frederico, um homem que está sentado no cargo mais alto da República, negocia a escondida, nas caladas da noite, com um empresário, como os irmãos Batistas. Um cara que agora o ministro Barroso mandou quebrar o sigilo bancário dele, financeiro, porque sabe que, mais uma vez, ele fez uma medida provisória que favorecia a questão dos portos e favorecia um conglomerado de pessoas que há anos financia ele. Quer dizer, e quando ele fez esse processo, ele já estava no olho do furacão da crise dos irmãos Batistas. Mas então, agora me responda, você acha... É um homem pequeno para a dimensão do cargo que ele ocupa. A grande verdade é essa. Agora, não é perigoso por ser um homem pequeno, por ser um homem acusado, por ser um homem desgastado, que não tem... agora subiu, a aprovação dele subiu para 4,5, viu, Luiz? Era só 2, né? Ele estava dentro da magia, era 0. Dobrou. Subiu para 4, por quê? Porque o povo brasileiro não suporta mais a questão da insegurança.
E ele está apostando nisso para tentar subir, né? Agora, mesmo assim, Luiz, não há que ter cuidado com a instituição Presidência da República, não? Mas o homem que está lá não tem condições de ficar lá. Não, tudo, mas Não tem estatura. Mas, Luiz, esse processo mesmo aqui... Nós estamos discutindo agora, mas cara... Mas esse processo mesmo aqui não tem poder de retirá-lo, não. Sem dúvida que não. Mas... Vou mandar de novo para o Congresso Nacional? Mas desnuda a incapacidade da classe política brasileira de ter colocado alguém à altura. A grande realidade, Carlos Frederico... Não, mas se for atrás do culpado, o culpado é Lula de novo, né? Não, a gente... Porque o Lula foi que formou essa chapa. O Lula não gosta da Dilma, não. Tem alguma coisa errada aí, a pessoa pensa que gostava, não. Porque, para ele, o vice dele foi o Zé de Alencar, né? Homem sério. Um homem... Sério. É um homem do bem. Começou sozinho e fez uma fortuna. Era um dos maiores... Testes. Um dos maiores empresários do ramo têxtil do Brasil, né? Grande produtor as grandes camisarias do Brasil. Exatamente. Tudo era dele, lá em Minas Gerais. E para Dilma ele botou o Temer 2 vezes. Aí é de lascada, não, Jair? Concordo com você. Aí é muita ruindade que ele fez com uma... Agora, essa forma como a nossa classe política está hoje representada para o senso comum da população é muito negativo. Por isso que você vê nas pesquisas eleitorais muitos candidatos com percentual baixos e só 2 candidatos com discurso populista acima da média de 2 dígitos. Eu posso até dizer uma coisa, no próximo bloco, eu já falou aqui do Temer, já falou aqui do Lula, né, a gente vai falar aqui da eleição, vamos falar aqui do Estado de Ceará também no próximo bloco. Mas já adiantando, Luiz, houve uma pesquisa agora, né, CNT-MDA. Da CNT-MDA, e nessa pesquisa agora, o Lula, apesar de tudo, continua liderando, é natural. Quem definiu que vota no Lula agora, vota no Lula. E mesmo que ele, se ele conseguisse ser candidato, aí eu tinha dúvida se isso cresceria, né, Luiz? É interessante. A rejeição dele, você pode até mostrar isso, essa rejeição. Mas tem vários cenários, nós vamos falar desses cenários agora, enquanto eu tenho uns 2 minutos aí ainda, eu acho. Eu vou entrar logo nesse cenário, está aí logo, Luiz, logo nesse cenário, sem dúvida. Para a gente mostrar o primeiro cenário, qual seria? Quando você pergunta ao telespectador, quando você pergunta a quem está sendo questionado, em quem você votaria, sem apresentar o nome dos candidatos. É interessante, o Lula fica com 18% dos votos, Bolsonaro 12%, Ciro Gomes fica com 2%, Geraldo Alckmin fica com 1,5%. Você entendeu o que é isso aí? Isso é o estimulado. Não, é espontâneo. Espontâneo, desculpa. É espontâneo. Eu chego aqui para o meu cinegrafista e disse, Claudinho, tu vai votar em quem? Aí ele disse assim, é fulano e tal. Eu não perguntei se tu ia votar... Se fosse esses aqui, tu votaria em quem? Aí é estimulado, aí não. Eu perguntei, ele se lembrou. Então, nessa situação, o Bolsonaro está muito bem. Ele está estabilizado. Ele tem quase o mesmo tanto de espontâneo e quase o mesmo tanto que ele tem na estimulada. Como o Lula também tem quase o mesmo tanto também, né? Ele tem, são 2... O Lula tem 18 e na estimulada tem 33. E na espontânea tem 18. O Bolsonaro tem 12 aí. E na estimulada, no máximo, ele alcança 20. 20. Então ele tem mais da metade do eleitorado. E o Ciro também está bem, que o Ciro na espontânea tem mais votos que o Alckmin, que é governador. Exatamente. E o Ciro não é coisa nenhuma, né? 2%. E o Alckmin é governador de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Com 20% dos eleitores. Pois é, para você ter. Não é só não. Quando você põe um cenário com o Lula na estimulada, o Lula fica com 33%, o Bolsonaro com 17%, a Marina Silva fica com 8%, o Geraldo Alckmin fica com 6%, Ciro Gomes fica com 4,5% e Álvaro Dias fica com 3%. Os principais candidatos. Quando você retira o Lula, o Bolsonaro não dispara. E 16% vai para 20%. E a tendência é cair aí. Porque deixa eu atrás da palavra correta aqui. A motivação, na realidade, o combustível do Bolsonaro é o embate com o Lula, né? Né, Luiz? Sem dúvida. A Marina cresce um pouco, ela sai de 8% para 13%, praticamente. Porque é uma opção de esquerda além do Lula. Sim, mas ela tem um recall. Ela tem um recall. Da eleição passada. O Geraldo Alckmin que me surpreende, fica com 9%. Quer dizer, literalmente, ele cresce só próximo de 3 pontos.
Essa, para mim, que é a grande interessante. O Ciro sai de 4 para 8, ele dobra. Quase 9, né? 8, quase 9. Ele dobra, ele dobra. É 8 e 8 ponto... Ponto 1. Nesse caso aqui, porque quando ele concorre com o Fernando Haddad, mas quando você tira outros candidatos, ele dispara. Principalmente quando você tira a Marina, ele ultrapassa os 2 dígitos. Então, na minha avaliação, uma candidatura como do Ciro, se ele fosse bem direcionado, recebesse o apoio do Partido dos Trabalhadores, ele só tendia a crescer. O que é que está comprovado? Os votos, principalmente dos eleitores lulistas, ou vão para a Marina ou vão para o Ciro Gomes. E uma outra grande parte fica indecisa, sem saber quem votar. Algo em torno de 10% dos votos do Lula. Tá certo. Dito isso, análise feita da pesquisa, importante, por sinal, para você ir acompanhando para e passo o que vai acontecendo no Brasil com os movimentos e as questões políticas que estão se definindo. Eu vou para o intervalo, rapidamente, volto já com o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem. Não sai daí não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberto e digital, na sua TV Assembleia, canal 61.3, também aberto e digital, e o 31.1, que é também TV Assembleia. A TV Assembleia tem essa opção dupla, né, de 2 canais abertos e digitais. Luiz, eu quero voltar aqui para a política, mas é do estado do Ceará. O governador Camilo Santana falou tanto em um sistema único de saúde, recursos que tem para educação, recursos que tem para LOAS, que é para assistência social, e deveria ter o mesmo tratamento para segurança. Ele falou tanto nisso que o governo federal está pensando nisso, né? E tem projeto sendo discutido isso. Inclusive, o maior padrinho disso é o próprio presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Vai criar o Sistema Único de Saúde, que é uma reclamação há mais de 2 anos feita pelo governador Camilo Santana e deu como sugestão isso. Sempre o governador Camilo Santana deu como sugestão isso aí. Eu acho que o governador Camilo Santana vai ser lembrado pela responsabilidade fiscal. Em uma época de crise como nós vivemos, o estado do Ceará consegue não só manter a folha em dia, fazer as aplicações e, quando necessário, fazer a contrapartida junto ao governo federal para a implementação de políticas públicas. Isso é um fato positivo. Eu acho que a agenda política que o Camilo implementou aqui, de não aumentar a folha de pagamento, de não criar gastos desnecessários com obras faraônicas, está dando resultado. Como você bem colocou, em alguns aspectos, ele se adianta mais do que o próprio governo do presidente Michel Temer. Pois é, ele agora teve no Piauí Dias. Uma reunião com os 9 governadores do Nordeste, e lá na sua fala ele pediu como sugestão que fosse criado uma espécie de uma regional da Polícia Federal do Nordeste, e pediu para que o Ceará fosse o escolhido, e todos os governadores concordaram, né? Por conta da questão geográfica. O Ceará tem mais problema com o crime organizado do que qualquer outro, porque... A localização geográfica por causa da localização nossa, que é muito sério. E o aeroporto.
nós temos aqui saída mais rápida e mais fácil e mais perto para a Europa. E a droga que passa pelo país, ela vai toda para a Europa. Tanto o aeroporto como o porto, né? Tanto aeroporto como porto. Então, é um problema. E o governador Camilo Santana conseguiu o apoio dos seus colegas para que isso viesse para o estado de Ceará. É muito importante. E foi acatado, né? Foi acatado. Isso foi muito importante. Esse pensamento dele. Agora, e lá ele colocou que os governadores estão fazendo sua parte. Eu vi uma entrevista, um pronunciamento do ministro Jungmann, Luiz. É importante eu falar disso aqui agora, porque foi feita uma sessão temática sobre segurança pública no Senado Federal, a sessão que foi até pedido do senador Tasso Gereissati, e era quem estava pedindo a sessão. E o senador Jungmann foi claríssimo. Ele disse ou se muda a Constituição ou qualquer outro movimento que faz é errado. Tem que mudar a Constituição porque o desenho feito em 88, que prefeitura e governo federal não tinham responsabilidade sobre violência, sobre segurança pública, era totalmente errado. O governo federal tem que ser quem comanda o processo de segurança pública do Brasil. Uhum. E que governador nenhum resolve o problema de segurança pública sozinho. Não resolve. Novamente. Então, mais uma vez, Luiz. É um pacto federativo. O governo federal, que é até adversário do governo estadual, vem de encontro o pensamento do Camilo Santana, que não é um pensamento, é um fato, é uma realidade. O problema da segurança pública do nosso estado não é um problema de segurança pública de quem está sendo assaltado na rua. As pessoas estão sendo mortas sem levar nada. As pessoas estão sendo simplesmente assassinadas por estarem no meio de uma guerra de facções. E quem enfrenta a facção, no caso, é o governo federal. Mas aí que está. Eu acho que um dos calcanhares de Aquiles do governo de Camilo Santana muitas vezes essas ações propositivas que ele implementa não conseguem chegar ao grande público. Aí eu digo que a área de comunicação tem falhado muito. Porque é o seguinte, você é bombardeado diariamente em jornais, programas televisivos, com uma violência. Ainda mais hoje com um instrumento como o WhatsApp, você recebe muitos vídeos de assalto e tal. De crueldade, então você aumenta em muito a sua percepção de que cada vez mais a violência está perto de você. Mas só para terminar, Mas por trás desses programas policiais há muita política, né? Exatamente, vamos chegar lá. Então eu acho que quando eu vejo uma sintonia hoje do discurso do Camilo com uma plataforma de discussão feita hoje pelo presidente do Senado, Eunício de Oliveira, na área de segurança pública, eu noto que há uma simbiose. Forte, profunda, tá certo? Que faz bem ao estado do Ceará. Quando a gente nota que o governo federal e o governo estadual estão tentando se realinhar de novo nessa área complicada que é de segurança pública, isso é positivo. A questão não é política, né? A questão é um problema grave que tem no nosso país e precisa ser tomado providência o mais rápido possível, e essa providência está sendo tomada. Agora, é preciso lembrar uma coisa. Isso que está acontecendo, tem gente que não está gostando. Porque tem gente com plataforma própria de candidatura, não só aqui no Ceará, como no resto do país, explorando a insegurança, né? Você pode imaginar a quantidade de pessoas e quantidade de militares, né, que entraram na vida pública por conta da insegurança, Luiz. E o que você está querendo dizer é uma coisa que eu concordo no número integral. Porque o que acontece? O cidadão se sente inseguro e para ir em busca da proteção, e é normal, natural, ele vai voltar para os parlamentos, para o parlamento estadual, para o parlamento municipal, estadual, federal, para o Senado Federal, para o governo do estado. Até para o presidente. Para o presidente, inclusive em pessoas que possam restabelecer a ordem e a segurança pública no Brasil. É por isso que o Bolsonaro está em segundo lugar e nem tira. Carlos, é interessante. Nem tira. Então, quando você vê a discussão da segurança pública sendo feita, realmente, Luiz, identificando os problemas e com a qualidade que ela merece, devido ao fato, é que você tem a esperança que a gente possa sair dessa situação. O senador Tasso Gereissati,
está tentando montar um grupo ao redor dele. Então, ele está tentando atrair o seu círculo de ação política, Domingos Neto, presidente do PSD, e Genesias Noronha, presidente do Solidariedade. Por que eu estou dando esses dois nomes aqui, Carlos Frederico? Que são seus amigos. Também. Porque eles, de alguma maneira, tendem a fazer parte do palanque de Geraldo Alckmin. Aí um telespectador vai perguntar, mas o Luiz Cláudio está equivocado. Ele tem que botar o nome do capitão Wagner também aí. Não. O capitão Wagner fez um movimento diferenciado. Ele está indo de encontro a um presidenciável chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele já declarou isso, a não ser que ele volte atrás, né? Declarou. Então, declarou isso. Então, o que acontece? Nós temos uma oposição não unificada, com dois núcleos, que estão tentando ver se poderão trabalhar em conjunto para lançar uma chapa proporcional, majoritária, desculpa, ao governo do Estado. Eu acredito que mandar da carruagem hoje, Tasso, que outrora não era candidato, voltou a ser candidato. Capitão Wagner, que outrora também abriu mão de ser candidato ao governo e desejava ser candidato a deputado federal, também retornou a esse sonho, esse desejo. A oposição, como você bem colocou, está alimentando mesmo esse processo, principalmente da discussão da segurança pública, que é uma área um pouco hoje problemática para o governador Camilo Santana. Agora, do outro lado, você tem um fator, para mim, surpreendente. O presidenciável Ciro Gomes, agora na última passagem dele pela região do Cariri, na caravana rumo a 12, fez elogio ao senador Eunício de Oliveira. Ele reconheceu a importância do apoio financeiro, do apoio do senador Eunício, a força que ele está dando, inclusive em pautas financeiras do Estado, que o Estado está com dificuldade, e tem dificuldade, todo mundo tem, e que o senador Eunício está resolvendo. É importante isso aí, porque muita gente dizia que ele não seria capaz. Então, já se passou uma fase que era muito difícil. Na aliança, já foi ultrapassada. Eu achei isso importante, mas isso é bom. Na aliança, na possibilidade dele, já foi ultrapassada. E para mim, ele não faz mais nada, é obrigação dele. Repetindo o que eu digo aqui sempre. Não é porque ele mudou de posição, que agora está ligado ao governador, que eu não vou dizer que ele não faz nada com a obrigação dele. Um senador de um Estado é para quê? Para representar e lutar pelo Estado. Carlinhos. Não tem outra função. Rapidamente. Não pode querer outra função. Aí você é como agora está acontecendo. Os juízes no Brasil estão recebendo R$9 mil a mais porque eles fazem audiência de custódia. Como se a audiência de custódia não fosse função de juiz. Tem umas coisas que é interessante nesse país, entendeu? Mas eu não vou entrar nisso aí não, esse debate é longo. Deixa eu só... O senador da República cumpriu a obrigação dele, eu vou elogiar o quê? Ele está cumprindo a obrigação, ele está lá. Quem o senador representa no Senado? O cidadão? Não. Aí você se engana. O senador representa o Estado. Por isso que é uma eleição majoritária. E todos são três... Quem representa você, o cidadão, os deputados federais. Por isso que são duas câmaras. A Câmara Federal, que representa os eleitores, e a Câmara Alta, que é o Senado, que representa os estados. Por que isso? Porque, você já pensou, nós temos 22 deputados aqui. São Paulo tem 62. A gente está lascado, né? Está lascado, porque e voltar tudo para lá e a gente não ia ter nada. Desequilíbrio regional. O que o Senado faz? Cada estado tem 3 senadores. Ele faz o equilíbrio regional. E na hora que uma coisa passa na Câmara, ela tem que passar também no Senado. E o Senado revisa se tiver alguma perseguição, ou alguma discriminação com algum estado. Porque nós somos uma federação feita de estados. Antigamente o Brasil era chamado Estados Unidos do Brasil. Tem gente que não sabe disso, mas no início a República era chamada assim, Estados Unidos do Brasil. Então eu estou querendo dizer com isso o seguinte, um senador, ele não faz mais nada que é a obrigação dele do que lutar pelo Estado dele. Carlos. É assim que todos devem proceder. Carlos, o ex-governador Lúcio Alcântara deixou a presidência do Partido da República. Deixou a política. Também. Por quê? Porque tomaram, inclusive, o partido do amigo dele, Roberto Pessoa. Aí que está o ponto. Existe hoje um debate que é equivocado. Quando o Lúcio deixa, a vice-presidente é a Gorete Pereira, que é deputada federal.
quando se levantou a possibilidade de se passar para um outro nome a presidência do partido, a direção nacional deixou bem claro que não. A Gorete já tinha vários mandatos, era uma representante... Mas não é por isso não, Luiz. Deixa eu terminar. Era uma liderança... Era uma liderança respeitada pela executiva nacional Mas não é isso não, do Luiz. Partido da República. Me perdoe, não é isso não. Essa decisão foi porque ela é deputada federal. Você sabe a importância Hoje sim. hoje de deputado federal. Hoje sim. Inclusive na questão da grana, cara. A grana que os partidos recebe pelo um deputado federal. Tudo bem. A mudança que está havendo aí no Estado, por exemplo, o PHS, no caso do deputado Tim Gomes, outro caso, o Cabo Sabino é o quê? Deputado federal. Por ele ser deputado federal, está tomando o partido no Estado de Ceará. Danilo Forte. De uma pessoa que foi eleito vereador 1, 2, 3 vezes, eleito deputado estadual. Democratas. Eleito deputado estadual de novo, tudo pelo partido. A situação dos democratas. Do democrata, por exemplo, o pobre do meu amigo Danilo Forte engoliu o que falou. Ele falou tanto do Ciro e do Cid e do Ferreira Gomes, do FG, que mudaram de partido, já está em qual? No terceiro? E parece que vai para o quarto. Você está entendendo? Porque a mudança ou não de partido do Brasil não depende da vontade da pessoa, não. Depende do aranzel que ele se mete. Se ele tiver metido em confusão e continuar essa coisa triste, que é a maneira fisiológica com que os partidos... Pô, a gente não pode esperar coisa boa do trato político no final, porque essa maneira fisiológica, asquerosa, que os partidos trabalham, só pode trazer uma política ruim, né, Luiz? Sem dúvida. Ou não, estou errado? Concordo. Criou-se hoje que o interesse dos partidos é manter parlamentares mais do que dirigentes locais. E qual a importância? A importância financeira. Porque cada fundo partidário e fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Pronto, que é muito dinheiro, acabou-se. Né, e aí não tem ideologia, não tem você, não tem a saúde, não tem a educação, não tem a questão da segurança, não tem nada. Nada interessa. Nada está sendo discutido, nada é importante. Importante é o quê? É reeleição. Por que é que eu acreditei nesse processo em relação que está sendo feito para a segurança pública? Lá no Rio de Janeiro, quem assumiu? O general. O general não candidata a nada. Ele vai fazer o que é para ser feito. Não tem interesse partidário nenhum. Os dois caras que assumiu a civil lá e a militar eram homens de bem que estavam lá há muito tempo, mas nunca foram chamados, porque era. Mas o general chamou. Por que o Paizão não chamou antes? Por causa dos interesses eleitorais dele. Tá certo? Luiz? Eu que agradeço, cara. Tem mais tempo, mais para nada. Infelizmente, queria ter mais uma hora de programa. Eu estava com vontade de falar, né? Mas agradecer a você, Luiz, agradecer a você, nosso telespectador. Muito obrigado pela audiência semanal. E eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Pela Ordem. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.